Você já pensou como que seria incrível se comunicar com a comunidade surda, mas você não sabe nem por onde começar? Hoje eu vou te mostrar que aprender a Libras pode ser um caminho tão incrível e muito mais simples e divertido do que você imagina. Eu sou o Madison Barreto, essa daqui é a minha esposa Raquel, ela é surda, nós somos casados há mais de 14 anos e eu, Madison, estou nesse universo há mais de 23 anos. Nesse vídeo eu tenho uma surpresa para você, de forma que vai transformar a sua jornada de aprendizado. Então, fique aí comigo. Imagine que você está num evento e você vê alguém usando a Libras, a língua brasileira de sinais. A sensação de não poder interagir com o surdo quando ele está lá comunicando, se expressando e tal, é muito frustrante. Eu mesmo já passei por isso. E eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui também. Mas se eu te disser que em apenas algumas semanas você pode começar a se comunicar com clareza e com confiança com os surdos. Sim, isso é totalmente possível. Primeira coisa que você precisa de saber é que a Libras não é uma tradução do português para os sinais. Ou seja, a Libras é uma outra língua, uma outra forma de ver o mundo, que é separada e independente da lógica do português. Então, quando você está falando, por exemplo, amanhã é domingo e eu vou à feira de manhã, por exemplo, essa frase ela segue uma lógica do português, da nossa cultura ouvinte. Na Libras, a forma de comunicar isso é uma outra forma. Até anotar aqui para eu mostrar para você daqui a pouco. A Libras é uma língua totalmente visual, ou seja, você vai usar esse espaço que tem aqui na sua frente, aqui assim do lado, aqui, até um pouco aqui acima da cabeça também, e você vai usar esse espaço para fazer a comunicação. Esse espaço você vai representar inclusive cenários, espaços inteiros que você esteja. Tudo isso porque ela é uma língua cheia de expressividade, ela é cheia de contextos específicos, e tudo isso é organizado de forma visual na comunicação. Mas isso não é aleatório. Tem uma estrutura por detrás. E é justamente por ter essa estrutura, que é uma estrutura linguística, que a Libras é uma língua reconhecida no nosso país como língua, pela Lei 10.436 de 2002, pelo Decreto 5626 de 2005. Um simples sinal que você mudar a expressão facial dele ou o movimento corporal que você fizer pode mudar completamente o significado. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer até meio estranho ou complicado, mas é justamente aí que está a mágica. Existe um caminho para você realmente absorver a Libras de forma natural e de forma intuitiva. Então bora para a prática. Mas antes de a gente começar realmente a usar os sinais, é fundamental você lembrar-se desse aspecto. A Libras é uma língua visual e espacial. A gente vai usar as nossas mãos, as expressões faciais, as expressões corporais para poder transmitir as mensagens. Então, naquele exemplo da frase amanhã é domingo, eu vou à feira, como que isso poderia ser expresso em Libras de forma direta, mas de forma realmente visual? Preste atenção aqui nesse detalhe. Eu vou fazer aqui a sinalização e depois eu vou explicar em seguida. Vou repetir. Esse aqui é o sinal de amanhã, esse é o sinal de domingo, esse é o sinal de ir e esse é o sinal de feira. Se você for parar para observar aqui, embora tenha algumas semelhanças na ordem gramatical para essa frase em específico, você vai perceber que tem algumas coisas que existem no português e que na Libras não apareceram. Exemplo, o verbo ser, né? Amanhã é domingo. O verbo ser na Libras, ele é pouquíssimo usado dessa forma. Não tem um sinal específico em que você obrigatoriamente tenha que usar ele para esse tipo de contexto. Existem situações em que você tem que confirmar algo, por exemplo, em que você fala assim, por exemplo, João é padeiro? É. É esse sinal aqui que é usado, inclusive fazendo assim com a boca, ó. Percebeu? Dessa forma. Mas ele é usado geralmente só para esse tipo de contexto. Em outros contextos, a maioria das vezes, é desnecessário você usar o verbo ser. O sinal de domingo, ele entrou aqui assim, dessa forma.
o sinal de e, por exemplo, amanhã é domingo e vou à feira. Esse e na Libras, totalmente desnecessário. Mas ele existe sim na Libras. Só que não é um sinal que você vai usar. É expressão facial. Você percebeu como que eu fiz a minha expressão facial? Olha só. Existe uma pequena pausa entre as duas coisas. Uma pequena mudança aqui no jogo da expressão corporal da cabeça, do pescoço, que vai indicar que uma coisa é consequência da outra. Eu vou à feira, mas por que eu vou na feira? Porque é domingo. No sábado não tem feira. Percebe? Então, esse tipo de condicional, esse tipo de indicação, olha, isso aqui vai acontecer, mas por causa de outra coisa, mesmo que seja algo aditivo, como o E vai representar, é usado com a expressão facial e não com as mãos. Não é um sinal que você vai decorar, percebe? Aí o verbo ir, por exemplo. Vou à feira. Esse vou aqui está indicando uma ação, ir. Ir para algum lugar, sair de um lugar e ir para outro lugar. Agora, quem vai? Eu. O sinal de eu na Libras é assim. Eu. Só que nesse tipo de verbo, que é esse verbo aqui, não é necessário usar o eu para dizer que eu vou a algum lugar. Por quê? Porque esse aqui é um verbo direcional na Libras. Ele é um verbo que começa em um lugar, é feito algum movimento e ele termina em outro lugar. Isso, os verbos direcionais, a maioria deles, você não precisa de utilizar o pronome pessoal eu. Basta que você simplesmente faça o verbo e ele já vai subentender que você está falando de você mesmo. Isso acontece também com os verbos que são ancorados aqui no corpo. E aí tem vários verbos que seriam desse tipo. E aí quando você faz o sinal de feira, por exemplo, né, esse eu vou à feira, esse verbo ir, o verbo ir na Libras, ele já subentende um local onde algo é o seu destino, ir. Eu poderia inclusive fazer o sinal de feira aqui na frente, mas nesse caso aqui seria desnecessário. Preste atenção no seguinte detalhe. Embora nesse tipo de frase aqui a ordem gramatical foi semelhante à do português, a maior parte dos elementos que aparecem realmente na frase em Libras não existem no português, pelo menos não da forma como nós comunicamos em português. Como, por exemplo, quando você vê esse tipo de construção aqui, eventualmente você vai olhar só para minha mão, mas o segredo está na sobrancelha. Vou aumentar aqui o espaço para você poder ver, olha só. Todas as vezes que você vai fazer uma frase em que você quer enfatizar algo do tipo temporal, você deve utilizar essa marcação aqui com a sua sobrancelha para enfatizar essa marcação temporal que você está indicando. Quer ela seja no presente, no passado ou no futuro. Mas é uma marcação temporal, você está enfatizando aquela informação ali. Percebe? Só que isso, quando você está decorando sinais, passa despercebido, porque tu está mais preocupado em decorar os sinais do que realmente captar as nuances culturais que a Libras oferece. Então, percebe? Tem um movimento que acontece não apenas aqui com a minha mão, mas ele acontece com o meu tronco também. O meu tronco ele é impulsionado um pouco aqui para trás de forma leve. Nesse caso aqui, por quê? Justamente para indicar aquela lógica de condição ou de conclusão, que é, amanhã é domingo, tá, e aí? E eu vou à feira, percebe? Então, esse tipo de lógica na Libras acontece demais em os mais diversos tipos de frases que você imaginar. Qual que é a grande questão? Se você quer realmente aprender como se comunicar com os surdos no dia a dia, para ter essa comunicação, ter essa clareza, ter essa facilidade de interagir com os surdos, de passar mensagem para eles, de entender os surdos e também de se fazer entender, e você ficar tentando decorar as coisas, não vai entender. A Libras é uma língua de prática, é uma língua que você precisa de sinalizar para você realmente pegar como é fácil. Só que você tem que ter um direcionamento para isso. E por mais que esse vídeo aqui eu queira te ajudar a fazer isso, aqui é um período de tempo muito curto para isso. E é por isso que eu criei a minha mentoria Libras na Prática. Na mentoria Libras na Prática, você vai ter o meu acompanhamento olho no olho para poder te dizer exatamente
os aspectos que você já captou da Libras e que basta você continuar fazendo, tá certo? E você vai entender também quais são os aspectos que você ainda não captou e como que é a forma certa de fazer. E, além disso, você vai ter acesso completo a um método passo a passo com a minha esposa Raquel, que é surda, com outro professor surdo convidado e comigo, onde eu vou te guiar passo a passo do zero ou do nível que você está, para que você realmente, em semanas, você possa estar preparado para poder ter essa comunicação em Libras, para entender os surdos e também para você poder passar mensagem para eles se fazerem entender e eles realmente te entenderem naquilo que você está passando a comunicação. E a mentoria Libras na Prática, eu preparei também uma série de bônus. Enfim, são muitas coisas que você vai receber nela e totalmente passo a passo. Você vai ter ainda reuniões fechadas comigo em grupo no Zoom, onde eu vou estar com você e um grupo seleto de pessoas analisando suas práticas de Libras, te dando feedback específico, dizendo, olha, você já avançou nesse aspecto, tem esse outro aqui e tudo mais. E em semanas, você vai estar realmente sinalizando em Libras. E além disso, você vai ter acesso a tudo isso por 1 ano, para você poder ver e rever e muito mais. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você entrar lá, saber mais detalhes sobre a mentoria Libras na Prática e também para você preencher a sua ficha de interesse que eu ou alguém da minha equipe vamos fazer contato com você. Vai lá!